Muito boa tarde para você. Está começando o Entre Família. Dá um cantinho especial aí no sofá. Olha aí, tem gente até falando aqui em casa é família. E hoje é Dia Internacional da Família, 15 de maio, Carol. Boa tarde. É verdade. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no Entre Família. Você já está ouvindo aí uns spoilers aí? Tá vindo aqui um sonzinho diferente, porque hoje tem histórias, tem gente que tá vindo de longe para contar sua trajetória, porque o tema hoje nós vamos falar sobre as babás. Gente, Opa! babá, né? Você já teve uma babá especial? Já trabalhou com isso? Olha, segundo dados do IBGE, Carol, agora de 2015, o número de pessoas que trabalham, como nós, com as famílias, assim, são de 6 milhões de brasileiros. É muita gente, olha, e esses números vêm crescendo a cada dia, mas também os desafios, né? Agora estão falando agora que existe um novo perfil, uma nova necessidade, um novo desafio do ser babá. Será que a gente consegue distanciar aí essas emoções, né, que trazem essa profissão? Imagina aquela criança que você cuida desde pequenininho, mas também tem as obrigações profissionais, né? Será que a família deseja mais essa pessoa profissional ou aquela acolhedora? Você precisa ser as duas pessoas. Gente, e agora? que cobrança, mas tem também os direitos dela, até onde ela pode ir. Enfim, um programa espetacular. Inclusive, esse sonzinho que você ouviu é de uma história marcante, mas calma, que daqui a pouquinho, porque no início do nosso programa, a gente tem um acordo aqui com o pessoal de casa, Carol. É verdade, é verdade. Agora nós estamos aqui, ó, trazendo informação para você todos os dias no início do programa. Pode rodar o VT. É o momento que a gente separa aqui para falar um pouco sobre sobre a Covid-19 em todo o país. E agora nós vamos falar um pouco sobre essa questão da educação. Olha, quando a gente liga ali as redes sociais, vai nos grupos do WhatsApp, a gente já percebe uma confusão, porque alguns alunos estão tendo aulas à distância, outros não voltaram. E agora, como é que funciona esse processo? É o pai que tem que ensinar essa criança? E agora, como é que as coisas vão funcionar? Olha, eu tenho dados aqui da fonte da Agência Brasil, porque no início da semana, alguns países na Europa voltaram progressivamente, ali aos poucos, as aulas, né? E aqui no Brasil a gente não tem uma data ainda específica para isso. E quem vai me ajudar a explicar um pouco para você qual é o papel do professor nesse processo todo é a educadora Priscila Patrícia Silva, que está falando para a gente lá de BH. Seja muito bem-vinda, Priscila. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada. É uma honra estar participando mais uma vez aqui com vocês. Retificando, Ipatinga, Minas Gerais. Ipatinga, Minas Gerais, é verdade. Eu estou aqui falando de BH, né? Mas não, está um pouquinho longe. Não tão longe, né? Quantos quilômetros vocês estão de BH? Mais ou menos uns 200. É, tá longinho. Não tá perto, não. Priscila, agora os desafios de quem está em casa, né? As mães estão desesperadas, porque agora tem esse desafio de mediar a educação, mas você estava me explicando que a mãe não media, não, né? Qual o papel do professor, dos pais, da escola, nesse novo formato aí de educação aqui no Brasil? E no mundo, né? Quando a gente pensa em educação, a gente pensa sempre que tem que haver um conjunto, né? Pais, funcionários da escola, os alunos, todos, e principalmente os professores, todos trabalhando junto em prol do desenvolvimento dos nossos alunos, né? Em prol da nossa aprendizagem. E aí, quando a gente fala dessa questão, o Conselho Nacional de Educação, ele posicionou ali algumas preocupações em relação a isso, né? Porque agora que o aluno ele sai da escola, você estava me falando aqui dados muito importantes, né? 91% dos alunos em todo o mundo, né? Pelo menos 85 países fecharam suas escolas em território nacional. A medida teve impacto em mais de 776 milhões de crianças. Agora, você imagina todas essas crianças em casa e o desafio. E aí o Conselho Nacional de Educação pontuou 4 principais preocupações em relação a isso. Você pode falar um pouco para a gente? É que com a longa duração da suspensão das atividades presenciais, né, a gente observa assim, que algumas dificuldades vão surgindo. E o Conselho Nacional de Educação pontuou algumas delas, né?
A primeira é a dificuldade de repor todos esses dias que estão sendo perdidos. Se nós imaginarmos aí que já são quase 3 meses sem aula, nós não conseguiríamos, nem em domingos, feriados, ou tirando férias e recessos, nós não conseguiríamos um tempo hábil para poder repor todas essas aulas que foram perdidas, sem às vezes até comprometer o calendário do ano posterior. Então, essa é uma das situações. Outra coisa que preocupa muito é a questão do retrocesso na aprendizagem. Uma vez que o aluno ele vai perdendo o vínculo com as situações que promovem a aprendizagem, pode haver ali um retrocesso, né? Ele pode esquecer, às vezes, até o que ele já aprendeu. Fora isso, a gente tem que considerar também, Carol e Cris, os danos que podem ser causados ali nas famílias. O estresse familiar, né? O estresse tóxico para as crianças e a própria violência doméstica, que a gente não pode deixar de considerar, tendo em vista que os números aumentaram muito nesse período aí de distanciamento social. E sem deixar de se importar também com o abandono e a evasão escolar, porque uma vez que se perde o vínculo com a escola, pode ser que muitos desses alunos não retornem posteriormente quando as aulas voltarem. Então, essas são as preocupações. Grande preocupação. A gente tem aí alguns minutinhos, está acabando o nosso tempo, mas eu queria que você falasse qual é o papel do pai e qual o papel do educador nesse processo todo, né? Porque a gente ouve até áudios engraçados ali no WhatsApp, né? O pai falando assim, eu não quero mais esse negócio de educação à distância, nem venha com isso mais, eu não vou ensinar meu filho. Então, qual é o papel? Mudaram esses papéis? Foram alterados? Na verdade, não mudaram os papéis, não. Na verdade, o professor ainda é o ponto principal ali nesse processo de aprendizagem, né? A família vai estar auxiliando nesses momentos em que as aulas estão sendo dadas de forma remota, por meio de portais, né? Então, a gente acaba oferecendo a educação nesse novo formato. Então, a gente precisa do apoio da família e a gente precisa, além disso, cuidar do nosso professor também, não pensar só no aluno ou só na educação. A gente precisa juntar tudo isso e cuidar de todos os pontos, da onde sai a aprendizagem, onde a aprendizagem chega, para que possa, de uma forma efetiva, alcançar o maior número de alunos, para que a gente evite essa perda, mesmo assim, no desenvolvimento deles. Então, é importante que a gente sempre cuide desses aspectos. Perfeito. Muito obrigada pela sua contribuição, por falar um pouco para a gente, esclarecer um pouco desse processo que está um pouco confuso para todo mundo, né? Obrigada, boa tarde. Eu agradeço. Uma boa tarde para vocês. Excelente, olha lá, falando de Ipatinga, Minas Gerais. E por que logo no início dessa semana a gente teve aí essa volta repentina aí das escolas lá na Europa e aqui no Brasil? A gente não sabe como vai ser, mas seguimos juntos e firmes aqui. Agora, o que a gente sabe é que ao dar o intervalo na volta, tem programa especial aqui, tem especialista, tem a sua participação. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Esse intervalinho olha, pequenininho, né? Mas é muito bom você ficar bem informado aqui nas questões factuais. A gente vai continuar com essa missão. E você continua aí, hoje, Dia Internacional da Família, 15 de maio. E a gente colocou aí alguém, né? Que está sempre juntinho, a babá e tal. E a gente quer saber, Carol, a experiência de quem está lá. Dá com a gente. Com certeza. Às vezes quem está nos assistindo aí é a própria profissional, né? Babá, que está ali em casa, que ficou de molho por conta desse processo todo da pandemia, do isolamento social. Ou alguém que já teve uma cuidadora muito querida, né? Porque antigamente não era nem babá, era uma vizinha que cuidava, alguém que cuidava. Você pode contar suas experiências pra gente, mas temos aqui uma especialista, uma educadora parental. Que é isso? Vamos, gente, vamos conhecer. E ela vai ajudar muito você que está em casa, porque existem até alguns mitos, né? E algumas dúvidas. Já vai ter uma dinâmica. Ó, já estou colando spoiler para você. Gosto. Que vai colocar várias situações que aí de casa o pessoal vai dizer, não, porque tem aquela pessoa assim, não acredito que isso aí está errado e tal. Espera, o programa de hoje está imperdível. E uma história que ultrapassou as décadas. Que é isso, gente? Manda logo sua interação. Você sabe que você não vai deixar para depois não, que depois não aparece aqui, hein? 0 operadora 12 98315 0249. Mande agora suas dúvidas, suas histórias e a gente está aqui para te ouvir. Bora lá conversar com a nossa especialista. Quem está conosco aqui
é a Camila. Camila que ela estava com um pouquinho de friozinho aqui no ar-condicionado. Tava frio mesmo Mas no o começo povo do já programa. deu aqui, ela agora está sorrindo, porque ela estava um pouquinho encolhidinha. Uma aquecida. Olha, deu para ver pelo sorriso que a temperatura já ajudou. Mas a Camila Sabag é educadora parental em disciplina positiva e ela é especialista nessas relações entre a família e as babás. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Feliz de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre esse assunto. E é um desafio, né? Eu quero já iniciar o programa perguntando para você qual é esse maior desafio da babá. Será que mudou as exigências dessa profissão ou não? São as mesmas? Então, são muitos desafios, né? Se a gente parar para pensar hoje, quais são as atividades de uma babá, né? Ela cuida de uma criança, então ela dá banho, troca fralda, alimenta. Se a gente para pensar um pouquinho, parece que é fácil, né? Mas não é tão fácil assim, porque a babá ela tem um papel essencial no desenvolvimento infantil, né? Porque a gente sabe hoje que a primeira infância é o momento onde é construído o alicerce do humano, né? Onde essas experiências são levadas para o resto da vida, né? Então hoje já é comprovado que o cérebro do bebê ele funciona através dos relacionamentos iniciais. O que é isso? Interação, conexão e resposta dos cuidadores. E quem são os cuidadores? Pai, mãe e a babá entra nessa história. Daí esse papel fundamental na formação dessa criança, né? De construir relações de qualidade, não só pautadas na necessidade do organismo, mas em construir realmente vínculos afetivos consistentes. E você trabalha na qualificação desse pessoal, né? Também auxilia ali na qualificação das babás. Qual o primeiro ponto que você fala, olha, se você quer se qualificar como uma babá, você precisa dessa informação aqui? Qual é? São algumas competências, né, que a babá precisa ter para poder atuar nessa profissão hoje. Então, vou separar alguns grupos, por exemplo, né? A gente tem o grupo das competências técnicas, né? Então, aquilo que é do mundo infantil mesmo, que ela precisa saber para poder trabalhar. Então, ela precisa saber sobre primeiros socorros infantil, o que fazer se uma criança engasgar, queimadura. Ela precisa saber sobre o próprio desenvolvimento infantil, como funciona o cérebro do bebê, né? Quais são as necessidades principais nos primeiros anos de vida. Precisa saber sobre o sono, precisa saber sobre todas essas questões relacionadas a esse mundo materno-infantil. Mas também ela precisa conhecer quais são os comportamentos sobre ética e etiqueta, né? O que é esperado para a função dela, como ela deve se comportar. Será que ela pode usar um celular enquanto ela está trabalhando? Né? Será que ela pode entrar numa conversa da família enquanto está todo mundo lá na casa, já que o trabalho dela é dentro de uma casa, né? Muitas vezes tirando um pouco dessa privacidade da família. Então tem uma série de questões aí para... Agora a Camila levantou uma situação muito especial, porque é dentro de casa. E é justamente onde a gente vai entrar. A gente já está na sua casa, mas o nosso repórter Lucas, ele foi acompanhar, porque existe aquela babá, mas sabe aquela pessoa que anda mais uma milha, 2, 3, e ele acompanhou essa babá e também vai trazer relatos dos pais nesse quesito e a gente vai criar uma linha de raciocínio e você vai acompanhar essa história que o Lucas está trazendo para a gente. Acompanhe o VT. Olha só, por conta da correria, às vezes é necessário você procurar realmente um restaurante, algo que já esteja pronto, fica realmente até mais fácil. Chega até a dar uma saudade de quando eu morava com os meus pais, tinha tudo pronto, cuidar da minha mãe, sempre alimentação rapidinho ali, mas a gente, claro, precisa crescer. Só que não é todas as mães conseguem ficar realmente todo o tempo com o filho. Às vezes é necessário trabalhar. E aí que fica aquela preocupação, tudo, mas o coração, a preocupação e o cuidado com certeza ficam com eles. E aí que entra o papel fundamental das babás, que acabam até se tornando uma segunda mãe. E eu conheci uma história super legal e que agora eu vou compartilhar com vocês. Olha, desde que a Eliane decidiu ser babá, ela não parou mais. Já são 24 anos que a casa dela já não é mais a mesma. E é exatamente essa a diferença. É que ela não vai até as crianças vão para casa dela. E é uma estação só que não tem como não entrar na onda. Eu mesmo entrei. E aqueles que chegaram primeiro, esses sentem saudades. Às vezes eu paro para pensar quando eu tô no trabalho, eu penso, nossa, um tempo atrás, nesse horário, eu ia estar lá na casa dela, talvez assistindo desenho, brincando com as outras crianças, comendo pão quentinho. Às vezes eu volto pensando no que já aconteceu. Dá uma saudade? Dá uma saudade. Bom demais, né?
Mas enquanto a Ana fica aí só na saudade, outras crianças por aqui ainda nem se preocupam com isso. É que por aqui tem hora pra tudo, principalmente pra brincar. Eles que me contaram. O que você mais gosta de fazer por aqui? Brincar de carrinho. Ah, é? De carrinho? É. Aí o que você faz? É que você monta, coloca aqui... É que tem uma pista. Aí Aí fica mais fácil. É. E agora eu quero saber de você, Nicolas. O que você mais gosta de brincar aqui? Eu gosto de brincar de carrinho. Eu gosto de brincar de quebra-cabeça, de jogos de memória. Eu gosto de ler Bíblia. Gosto de brincar com bicharada. E tudo isso você faz aqui? E você gosta de vir pra cá? Sim. E vai pensando que é só brincadeira. Eles aprendem muita coisa. Diz aí, Nicolas. A Sheliane já ensinou o Matheus a comer e ele tá comendo sozinho. É sério? E você? Eu tá bem, o Victor tá bem. Todo mundo? É. Olha, eu só tenho um filho, né, biológico. Eu só tenho um, mas eles, para mim, cada um deles representa um filho para mim. Então, para mim, eu não tenho só um filho. Eu tenho todos eles como filhos do meu coração. Eles são meus filhos. Durante o dia, até bate uma saudade dos pais. Mas não tem problema, né? Porque você tá tendo bem cuidado pela tia, né? Ela é tipo como uma mãe pra gente. Entendeu, né? Mas eu não vou tomar todo o tempo da Eliana, ela tem outras crianças pra cuidar. Mas antes de eu pegar a estrada, ir embora, voltar pra TV, eu vou fazer uma parada ainda e conversar, na verdade, com as mães dessas crianças e bater um papo com elas e entender mais ou menos como é que funciona a rotina também delas lá no trabalho. E olha que legal, na mesma empresa eu encontrei a mãe de alguns deles. Filhos que já passaram e outros que continuam com a tia Eliane. Aí a gente conversou e elas me contaram como é passar o dia longe dos filhos, mas também a diferença que faz ser uma babá que ajude neste momento. Porque ela é uma extensão, né? Ela tá junto na educação. Então, a gente ter uma conversa aberta, entender como é que é a rotina lá, entender as situações, às vezes até... Porque como ele convive com outras crianças, né? Às vezes alguma situação em que eles estão juntos e passam por algum momento de dificuldade entre eles. Então, a gente entender o que está acontecendo lá é fundamental. A Viviane já passou por isso, mas quem disse que o carinho não existe mais? E eles confiam, que eles gostam e faz parte da vida deles e isso vai ser para sempre. Então, quando a gente se encontra, é um encontro assim de carinho, não só de foi uma necessidade. Tem relacionamento. A mais nova a entrar para esse time foi a Rosana. Não foi lá uma escolha tão fácil assim, mas a tia Eliane é diferente. Foi uma decisão a mais difícil da minha vida, eu posso dizer. Porque assim, é um nenenzinho que nasce de você e tem, sabe, tão gostoso tal, e você tem que deixar para outra pessoa cuidar. E eu orei bastante sobre isso, porque era meu plano parar, mas por situação financeira, a gente estava com um projeto de construção tal, e eu acabei não parando. E mesmo assim, conversei com algumas pessoas tal, e foram indicações tal, de pessoas, e aí eu conheci a tia Eliane, que hoje a gente fala isso, né? Eles sabem que eu cuido com muito amor, com muito carinho dos filhos deles. Então, eu procuro passar isso para eles trabalharem tranquilos, que aqui eles estão sendo cuidados, estão tendo carinho. Tia Eliane, não é de hoje que você vem sendo mais que uma babá. Além de todo o carinho com as crianças, os pais se sentem cuidados. Deve ser por isso que há 24 anos sua estante só vem enchendo de fotos. E é claro que bate uma saudade, mas se isso acontecer... Qualquer momento que eu vier aqui, ela vai estar aqui esperando, junto com as crianças. Bem desse jeito aqui, ó. Um beijo, Vi. Um beijo, Ni. Que delícia!
na época que a gente podia abraçar, você lembra? Eu tô esquecendo ainda Olha, nessa já tá tendo esse tipo de frase. Não A é? gente está tão dentro desse processo que a gente espera que vai passar rápido, mas que a gente está com saudade. Mas, por enquanto, a Saudade. prudência, você sabe que até aqui no estúdio, né? E a gente fez questão de colocar uma tarjinha para mostrar para você que essa matéria foi justamente no momento antes da pandemia. Né? Antes da pandemia. E agora a gente percebe, né, quando a gente ouve a última fala da mãe ali, nossa, foi a decisão mais difícil da minha vida. E eu te entendo, viu? Eu sei que não é fácil não, viu? Minhas filhas, eu tive muitas babás e minhas filhas também tiveram babás queridas, graças a Deus. Mas como essa babá ela consegue lidar com essa ansiedade da mãe e também em relação ao cuidado dos filhos? Como lidar com as mães? Tem um segredinho que você passa para as babás? Então, esse é um dos desafios também. Lá na frente você me perguntou, era o maior desafio, mas quando a gente fala em lidar com uma mãe, a gente está falando em lidar com uma pessoa. Né? Não é tão fácil assim lidar com pessoas. Se a gente for pensar quais são as profissões que lidam com pessoas, a gente pega uma psicóloga, quanto tempo ela estuda, né, para poder aí trabalhar com isso, uma pedagoga ou os profissionais da saúde mesmo. E aí, quando a gente pega uma babá, a gente não tem hoje uma formação acadêmica, né? Então, é realmente desafiador para elas ter que lidar com uma mãe, né? Que tem lá todas as emoções, ela está se redescobrindo, né? Como mãe, e ter que lidar com aquelas emoções. Né? Então, ela precisa saber que ela vai encontrar ali uma pessoa, uma mãe, ou 1000 tipos de mãe, né? Que mãe que ela vai encontrar ali do outro lado? Ela tem que estar preparada para lidar com aquela outra pessoa. A cada uma das fases do processo, né? Porque ao mesmo tempo que a mãe quer, não, eu quero que ele se dê bem, se acolha. Se acolher demais, a mãe fica com ciúme. Se deixar longe... Meu Deus do céu, eu fico pensando, primeiro o seguinte, ó, a Camila colocou atribuições aqui. Né, porque ela tem que entender, né, dos socorros e tal. Aí entender a mãe, que vai um pouquinho para cá, talvez... Mas a gente viu história onde o amor prevalece. Inclusive, já tem mais histórias. É até uma pergunta. Você fica perguntando, será que é melhor creche ou babá? Será que esse mundo não pode coexistir também? Você tem essa dúvida? A gente vai sanar. Depois do intervalo, a gente vai para um breve intervalo. E a sua pergunta, cadê? 12 9 83 15 0249. E a sua experiência nesse mundo tão especial das babás e as famílias no Dia Internacional da Família. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta, Carol, nesse Dia Internacional da Família. E eu quero dizer para você o seguinte, eu sei que agora o pessoal de casa vai ter que preparar o coração. Por quê? Carol, a gente tem uma história aqui, porque a infância, ela demanda de muitas questões. Já a gente vai perguntar aqui para a Camila algumas questões, né? A Carol também falou de uma pesquisa muito importante sobre a rotina, né? Que vai criando. Só que nesse momento, a gente tem no coração memórias. A Carol falando aqui, olha, eu tive muitas babás, lembrou até dos brinquedos. Só que não é uma memória só da Carol, a gente tem uma história aqui, um link que passou décadas, né, Carol? Com certeza, é por isso que nós vamos chamar agora a Paula e a Juvelina, viu? Tem história aí para contar, eu quero saber tudo. Pode ir. Opa, já estão aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Carol, tudo bom? Boa tarde, dona Juvelina. Tarde. Juvina, né? Eu tô aqui falando o nome errado, você nem me corrige. Eu vou falando, viu? Juvelina e Juvina, né? Agora é o seguinte, eu percebo que vocês estão aí juntas porque uma foi babá da outra, né? Juvina, eu vou fingir que a Paula não está nos ouvindo e eu quero que você já me fale aí se ela foi uma criança que deu muito trabalho. Conta já. Não, deu não. A menina muito obediente, tranquila e aquela coisa toda. Agarrada muito comigo. Onde eu ia, ela queria ir também. E me chamava de mãe. Eu sempre dizia, sua mãe é Diana. Aí onde ela dizia assim, eu tenho 3 mães. Uma mãe do céu, minha mãe Diana e minha mãe Ju. E eu sempre dizia, não, sua mãe é Diana, mas não tinha. O povo ficava olhando, sua filha, eu digo, não, a mãe dela está em casa. Eu moro com ela. Aí, quando eu fui para lá, ela estava com 1 ano e 4 meses. Não sabia andar ainda, aí eu botava as mãozinhas para ela andar, aí passeamos, a gente passeava muito no shopping. E quando tinha um carro de pipoca, ela gostava de ficar... De grudar na pipoca não é boba nem nada, viu? Eu gosto de pipoca também. Gosto ainda de pipoca, Paula.
E aí, quais são as lembranças que você tem, Paulo, em relação a essa fase aí que a Juvina está contando pra gente? Tenho muita lembrança. Quando eu muitas lembranças, muita coisa boa, porque na verdade ela chegou muito cedo, né? Como ela falou aí, um ano e pouco, né, com a gente, e eu tinha 1 ano e pouco de idade, então assim, foi uma fase muito especial, porque logo depois, né, quando eu tinha 2 anos, meu pai faleceu, né? E a Ju já estava com a gente, morando com a minha família, comigo, com minha mãe e meus 2 irmãos. Então, assim, ela deu um suporte fenomenal, né? Para minha família. Ela esteve aí com minha mãe, realmente ela segurou essa barra, né? Que não foi fácil, foi uma coisa super repentina. E a gente conviveu aí por todos os anos da minha vida, né? Ela morava com a gente, então, muito mais que uma babá, eu diria, né? De fato, alguém da família. E olha, que é até hoje. Agora, Paula, a pessoa que está em casa, né, está gostando muito desse laço aí. E agora, como é que funciona aquelas datas especiais, né? Como a gente falou desse vínculo de mãe, né? Rola aquela homenagenzinha no Dia das Mães, rola aquele remember. E foi tranquilo para a mamãe dividir esse carinho? Porque, na verdade, amor é um sentimento tão grande, porque ele rompe, ele tem espaço para todo mundo, na verdade. Verdade, verdade. Então, a gente sempre, né, que possível, inclusive ela hoje está em Santa Catarina, né? Ela reside lá, eu estou em Pernambuco, em Petrolina, e a gente se utiliza da tecnologia mesmo, e quando possível, né? Agora a gente está aí em tempo de quarentena, tendo que estar distantes, mas ela passou o fim de ano com a gente, então Natal, Ano Novo, né? Entrou aí o início do ano, e as outras datas, como o Dia das Mães, né? Recentemente a gente ligou por vídeo, né? Inclusive cheguei até aqui porque postei uma foto dela com minha segunda mãe no Dia das Mães, uma homenagem, né? E aí as pessoas viram e, Ju, todo mundo lembra com muito carinho dela, que realmente foi uma pessoa que marcou muito, não só a mim, como a vida de todo mundo que teve o prazer de conhecê-la, né? É muito bom tê-la nas nossas vidas. E agora a gente sabe que esse processo também tem muitos desafios, né, Juvina? Eu imagino que não era fácil. Quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu vi que você tem uma filha também. Como é que era deixar a filha em casa e ir cuidar da Paula? Morar todo mundo junto. Eu ajudei a criar ela e a mãe dela ajudou a criar a minha. É uma parceria, que legal! Virou uma família mesmo, né? Olha, vamos colocar todo mundo aqui, resolver por aqui. Sim. E que bom que funcionou esse processo para vocês. Excelente. Fui babá da tia dela, do tio e da mãe. É verdade, cuidou de todo mundo da casa, mais os filhos. É por isso que tem que ter, né? Como é que era esse processo aí? Porque às vezes a Paula podia fazer uma coisa, a filha não poderia, chegava aquela bronca, tinha essa questão aí da briga, das regras, ou as regras eram as mesmas para todo mundo? É para todo mundo. É tanto que quando eu botava ela para dormir, que a minha mãe saía para trabalhar com uma reunião, aí eu dormia, aí eu vinha para o meu quarto. Quando eu pensava que não, eu ia batendo na porta. Ela ia com 3 bicos. 1 na boca, 2 na mão, um travesseiro e uma coberta. Não sei como ela conseguia. Ia bater no meu quarto. Aí amanhecia o dia na minha cama. Eita, dormia com você. E a mãe, Paula, como é que ela lida com esse processo? Ela tinha ciúmes na época? Ela tem ciúmes? Tem não. Acho que ela é muito grata a todo esse amor, esse carinho, porque de fato foi uma dedicação, né, de vida, né? Ela sempre esteve ali nos momentos, né, mais difíceis e nos momentos felizes também. E a Ju recordando aí, me veio aqui a memória que de fato eu corria lá para a cama dela, tão apertadinho, mas que queria ficar lá. Ela, né, era, Ju, como é que era? Fazia os bolinhos de feijão e eu queria comer de mão também, queria tudo. Queria costurar com ela, como é que é? Aprendi a costurar, fazer as bonecas meio tronchas, não como as dela, mas fazia. Dava certo, era muito bom. Aí, a mãe botava para ela almoçar na mesa e eu gostava de sempre sair de mesa, porque eu nunca gostei de mesa. Aí sentava lá na área, ela saía. A mãe dizia, vem almoçar, Paula. Ela, não, eu vou comer mais, mãe Ju. Aí fazia os bolinhos de feijão, botava no cantinho do prato, ela enchia a barriga ali. Olha só, eu não sei se a Paula, ela já é mãe. Você é mãe ou Paula?
Ainda não. E me diz uma coisa, agora abre o coração. E como é que vai ser? Porque a gente, não é toda hora que a gente acha uma juvina dessa aí que é ouro. E como é que vai ser Né? você com a filha, com o filho? Vai ficar tranquilo com a questão da babá? Como é que vai ser o crivo para selecionar essa pessoa? Como é que você planeja também? Porque a relação aí foi ótima, né? Foi excelente, foi excelente. Eu acho realmente difícil hoje em dia a gente encontrar alguém de tanta confiança, né, de tanta dedicação, como eu falei, com tanta entrega, né, como ela foi para mim e para os meus irmãos. Então, eu tenho um desejo muito grande de ser mãe, né, e já fico imaginando mesmo como é que vai ser, né, quando vier esse filho ou essa filha, né, se eu vou ter alguém tão especial quanto o Ju para cuidar, para estar junto, né, e eu espero a Deus que sim, né, e que ela ainda conheça meus filhos, esteja por perto com a gente para poder, né, compartilhar aí muitos momentos. Gente, foi Mas um é presente, um presente. Dona Juvina, ó, um beijo. Eu sei que a senhora está na terra. A senhora mora em Antônio Carlos, aí em Santa Catarina? É, dona? Blumenau. Ah, Blumenau. Blumenau, mais acima. Antônio Carlos é pertinho da Grande Florianópolis. Mais um beijo para a senhora. Tomara que a gente ache muitas juvinas assim, com esse coração imenso, né? Esse espírito materno. Um abraço, inclusive, para toda a família. Paula também, um grande abraço. Parabéns por essa história. E os nossos telespectadores adoraram. Um abraço e fiquem com Deus. Com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo pra vocês. Gente, Carol, que Excelente espetáculo. história. Inclusive, quero mandar um abraço especial para a nossa técnica que possibilitou. Você viu que a gente estava conversando com todo mundo. A gente estava aqui, todo mundo na sala aqui, Carol. Que é isso, gente? É Bahia, é Salvador, é todo que é lugar. Vai para o Rio Grande do Sul, vai para Santa Catarina e aqui em São Paulo. E a gente percebe que tem mais do que um profissionalismo, né? Pois eu vou contar uma história para vocês também, que eu tive essa babá aí, viu, cuidando das minhas filhas. Inclusive, no final do ano, eu fui para o Paraná só para casar ela, viu? Nem passei o final do ano com a minha família, Como é só que para ir lá é? casar ela. É, a babá da minha filha. É, Desde foi que eu pro estava casamento. grávida, ela falou assim, vou cuidar da sua filha. E olha, e ela ficou até o dia que eu saí do Paraná. Uma excelente amiga, Carol Patrícia, um beijo para você. Você me faz uma falta, pelo amor de Deus, você não tem noção. A gente chega até... Faz uma falta você aqui, a gente não consegue viver sem a babá. Mas essa relação, né, ela não é comum em todos os espaços. O que a gente percebe aqui que é mais do que só uma relação profissional, é uma relação familiar, né? Isso pode acontecer ainda hoje ou não? Não só pode, como é importante para o processo de desenvolvimento da criança e para manter aquela relação saudável dentro de casa, né? Então, existe sim a questão profissional, é trabalho, existe um contrato de trabalho ali estabelecido, mas a gente precisa ter esse equilíbrio, né? De que é uma pessoa, né, que está ali deixando a família dela em casa para cuidar da sua, né? E o quanto a gente olha para essa pessoa com cuidado, né? O quanto a gente estabelece uma relação ali de parceria, como foi a palavra que você usou, que eu achei que foi realmente muito, muito prudente. A relação mesmo é de parceria, é de colaboração, é de ajuda, porque está todo mundo em prol do mesmo objetivo, né? Que é ajudar a mãe a cuidar daquela criança, ajudar no desenvolvimento infantil, né? E a babá ter um ambiente saudável para trabalhar também. Agora, Então, Camila, é o seguinte, já você vai responder para a gente a questão que eu coloquei sobre a creche, né, ali e a babá. Mas a gente viu uma série de atribuições e a gente viu também uma história de vida. Ela abriu, né, a família e uniu ali. Será que o mercado também vê nesse profissional um engajamento financeiro para dar um suporte, já que tem tantas atribuições e responsabilidades? Será que o mercado está enxergando que esse profissional também tem que ser bem remunerado? Eu acho que, infelizmente, ainda não é uma profissão reconhecida. Né? Porque muitas vezes a gente percebe pessoas que não são babás, né? Elas se aproveitam, não é que se aproveitam, né? Elas percebem a oportunidade, elas precisam de um trabalho. Olha, eu cuido de uma casa, mas a pessoa está precisando ali que alguém cuide da filha dela, eu posso cuidar. Né? Então, às vezes, essa pessoa nem conhece quais são as atribuições, o que ela precisa realmente ter para poder atuar como babá. E muitas famílias precisam hoje de babás, né, de pessoas cuidando dos filhos, e a gente não tem essas profissionais preparadas. Né? Então, eu acho que tem um caminho ainda
a ser traçado nesse E processo. se por um lado fica difícil por uma questão financeira, né, elas se qualificarem para assumir uma profissão como essa, é difícil alguém que queira assumir essa profissão para toda a vida, como foi o caso da dona Juvina. Inclusive, a Paula ela falou ali na hora da nossa conversa ali que ela tirou uma foto no Dia das Mães e a gente quer mostrar essa foto para você. Pode colocar aí na tela aí essa foto dessa família grande aí da Paula com as suas duas mães. Ah lá, o post. Ah, essa aqui é a foto da Paula com a Juvina, levando beijos na cabeça ali, ó. E ali a foto da Paula com a mamãe. E foi ali, ó. E foi esse momento aí, quando elas estiveram juntas aí, e foi um momento de homenagem. Mas agora também, Cris, a gente tem aqui um momento de aprendizado, né? Verdade, sexta-feira agora. E aquela dica especial, claro que vem. A gente tem um quadro especial com o pastor Alceu. E você sabe que aqui no programa já mostrou os dotes de leitura, já teve até um quadro aqui explicando a forma de ler um livro, o livro escravo. Só que agora, nesse quadro agora, que é o quadro dele, né, ele já teve presente aqui, ensinando essas dicas aqui no dia da leitura. E aí a gente pensou o quê? Um quadro especial para dar dicas de leitura. Então, bora ler aqui no Entre Família. Oi, tudo bem com você? No quadro de hoje, eu vou te ajudar e eu espero te ajudar para que você leia cada vez mais e cada vez melhor. Algumas dicas que eu uso no meu dia a dia para eu ler. E eu gosto de ler um livro por semana e eu tento ler isso e essa é a minha meta toda semana. Um livro por semana. Como que eu faço? Eu pego um livro, o livro que você quiser, do seu gosto. E pego o livro, olho para o livro, ele olha para mim, a gente tem ali uma amizade, uma afinidade, porque você tem que gostar daquilo que você vai ler. Eu divido as páginas pelo número de dias da semana, logo eu chego nas horas e aí eu sei quanto tempo eu tenho que ler cada dia. Isso, é claro, elimina da minha vida algumas coisas. As distrações, por exemplo, eu não consigo ficar maratonando séries e mais séries. Por quê? Minha prioridade é ler. E olha, leitura é um hábito. E esse hábito você pode desenvolver. E você vai ler muito, e vai ler muito, e vai ler cada vez mais rápido e melhor. Por exemplo, escolha um lugar agradável para ler. Não sei se você gosta de tomar uma xícara de chá quente quando lê. Talvez seja bom, é agradável, é confortável. Pega o livro, começa a ler as páginas e você vai ver que você vai ganhar muita velocidade na leitura. Sabe que se você ler 20 páginas por dia, em um ano você vai ler pelo menos 30 livros? Olha que legal. Para quem não lê quase nada, ler 20 páginas, em um ano você vai ler 30 livros. São muitos livros. Você pode escolher o lugar, você pode escolher o momento que mais te chame a atenção para a leitura. Tem gente que escolhe ler pela manhã, logo cedo, mas você escolhe o seu melhor horário. O que importa é você gostar daquele momento para ler e para reter o aprendizado. Algumas pessoas gostam de grifar os livros, escrever nas laterais. Eu faço isso. Não sei se você faz também. Alguns gostam de deixar o livro novinho. Tá tudo bem também. Ah, e se você encontrar um livro, começou a ler, gostou do livro no começo, mas ele ficou meio chato, eu quero dizer para você, não tem nenhum problema. Não é pecado abandonar um livro. Você pode fazer isso e ir para um outro livro. E sabe, eu aprendi uma coisa alguns dias atrás. Eu peguei um aplicativo, achei um aplicativo, o nome dele é Idiomos. O que ele faz? Ele faz a leitura em inglês e aparece o texto em inglês e aparece também o texto em português para você aprender inglês e também português. Por quê? Quando você lê, quando eu leio, quando nós lemos, o nosso vocabulário melhora. E sabe que aprender uma nova língua é muito bom. É como se você tivesse um sentido a mais. E aí a gente pode ler cada vez mais, cada vez melhor, porque é importante ler para o desenvolvimento. Bora ler? Bora, aceita o desafio, é isso aí. Aceitou o desafio de ler?
Olha aqui, toda semana vai ter esse quadro aqui para você se sentir estimulado e ter mais conhecimento aqui no Entre Família. Nós vamos para um breve intervalo, viu? Mas na volta aqui tem dinâmica ainda aqui, não estou falando ainda nesse bloco, mas até o final do programa você vai ter aqui uma dinâmica importante. Tem presente de grátis que vai receber. Tem presente, viu? E tem informação. Continua aí com a gente, viu? O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família e já foi falado, você sabe, né, que hoje é Dia Internacional da Família. Estamos juntos em uma grande família, seja você sintonizado ou conectado aí, né, ntplay.com/ao-vivo. E esse tema especial das babás, alguns estão aí, né, nessa sala contando histórias, relembrando, emoções especiais. Já já a gente vai ter uma dinâmica aqui para você. Será que pode beijar a criança ou não? Babá pode? A gente viu tanta história de amor e abraço e tal, e aí como é que funciona? Hein? Será que ela pode dar pitaco já já? Agora eu tenho um presente, já que é Dia Internacional da Família, a gente tem uma revista que leva o nome do nosso programa, que tem tudo a ver com o dia de hoje, e é a nossa missão diária, de levar informação para você. É a revista Entre Família. Olha, e família gosta de presente, como a Carol prometeu, né? Esse é o presente que vai para sua casa totalmente de graça. Aqui tem 15 temas especiais que envolvem para você que é babá, que não é, que vai casar, que está casando, enfim. Temas especiais na linha psicológica, né? Inclusive a gente está falando de criação dos filhos. Em seguida eu falo aqui daquela operação Super Nanny. Aqui, olha, dá um jeitinho nos filhos. Aqui tem a questão do diálogo com o marido. Agora é nessa questão pandêmica, todo mundo dentro de casa, um sai, não faz, preocupação. Tem que ter diálogo sempre, mas agora é uma oportunidade sua de colocar isso em prática. Não sabe como? Aqui vai te ajudar, tem tema específico para isso. Emoções venenosas, tantas notícias aqui na TV e tal. Aqui na TV você tem boas informações, a gente não tapa o sol com a peneira, traz informação, mas como lidar com essa ansiedade? Essa revista aqui vai te ajudar. Então, Cris, como que eu faço? Então vamos lá. Papel, vai anotar e eu já vai colocar no celular. Ah, vai ligar? Então é 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou se preferir, de maneira fácil, no WhatsApp aí, ó, fala eu quero essa revista, manda para o 12 98 100 14 25. Lembrando que é totalmente de graça e tem o cheirinho do Anjos da Esperança, que está completando 14 anos. É o projeto que dá sustentabilidade à Rede Novo Tempo. E agora, é o seguinte, tem um VT muito bacana. Você tem alguém, aquele cara virado, beiço virado assim? Ah, Cris, eu não sei como lidar, eu queria ser mais, né, bem-humorado aqui e tal. Nós temos 5 dicas especiais de deixar o seu relacionamento com as pessoas bem mais humorado. 5 dicas especiais para todos os dias, não só 5 dias. Com o pastor Alex, vai rodar agora para você. Vamos lá então. Você sabe que o bom humor é fundamental para a nossa vida, né? Porque a vida já é pesada, já é difícil, tanto problema, tanta confuseira, tanta confusão, que se não tiver um bom humor, as coisas não avançam, especialmente em casa. O bom humor suaviza o ambiente. O bom humor tende a formar links afetivos. Pode perceber, quando você tem uma amizade com alguém a ponto de você poder ter liberdade para brincar um pouco, de perturbar porque o time dele perdeu, por exemplo, é com esse que você vai buscá-lo na hora das crises. Se com a esposa e com o esposo tem essa liberdade, com o filho e com o pai, claro que com respeito, esse bom humor vai suavizar a vida e vai formar links afetivos a ponto de buscarmos um ao outro para enfrentar os dramas da vida. Então, os homens, as mulheres amam os homens que têm um bom senso de humor. Às vezes o homem fica cara amarrado, emburrado, invocado o tempo inteiro. Cara, você está perdendo tua namorada, tua noiva, a tua esposa. Agora então vamos dar para você algumas dicas de como ser uma pessoa melhor-humorada. Vai ser legal, vem comigo. Não leve tudo a sério, a gente exagera na dose, tudo é sério demais. Claro que a vida é séria, é momento de sério, mas não leve tudo a sério demais, porque se tudo for sério demais, o tempo inteiro fica tão pesado que o peso vai ser maior do que a vida de fato já é. Não leve as coisas para o lado pessoal. Quando você leva tudo para o lado pessoal, o humor acaba
e a saúde da casa começa a se deteriorar. Só porque foi comigo, porque se fosse com a sua mãe, se fosse com seu pai, se fosse com seu amigo, então você mina as coisas, o humor, o bom humor, você mina quando você leva tudo pro lado pessoal. Porque é comigo, porque se fosse com a sua amiga, porque se fosse com o seu amigo, porque se fosse com o seu amiguinho, não faz assim, que isso vai deteriorar e vai trazer doença para a sua vida e para as suas relações. Uma coisa fundamental também é você aprender a rir de si mesmo. Rir de você é melhor do que rir dos outros. Na minha casa, eu quase sempre, quando vou contar uma coisa interessante, eu gosto de começar, quem sabe, por uma coisa engraçada, um erro que eu cometi. Minha esposa ri, minha filha sorri, e isso cria um link afetivo. Ria de você mesmo, não ria dos outros. Ao rir de você mesmo, o ambiente fica mais leve, mais tranquilo, mais suave. Cuidado com os exageros também, porque alguns querem ser tão engraçados, mas tão engraçados que machucam as pessoas, machucam os outros. Porque começa a tentar fazer bom humor e vira mau humor da dificuldade, da dor, do problema do outro. Não faça isso, porque isso vai minar a saúde das suas relações. Cuidado também com as depreciações. Não ofenda as pessoas. Tenha tranquilidade, não ofenda, porque alguns, pega alguém para Cristo e fica tanto o tempo inteiro, perturba a mesma coisa que cansa. Uma vez eu chamei um amigo e falei, cara, para com isso, você quando a fulana chega, você incomoda tanto com as graças, que são as mesmas, que não tem mais graça, vira bullying, aí vira dor, tristeza, angústia, insegurança, ansiedade, isolamento, bom humor, alegria, o rir de si mesmo, o estar para cima, vai dar força e leveza para enfrentar os problemas. Um forte abraço, ria de você mesmo, seja feliz, vai ser muito mais gostoso estar perto de você, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Delícia, é isso mesmo, viu? Tem que rir, tem que se divertir, porque a vida não é fácil. Ele começou falando isso no quadro e é exatamente isso. A vida já não é fácil, Cris. O que é isso? O tempo todo, aliviar um pouco carrancudo, aí, aquele negócio. tal. Chegou um boleto. Você não comprou? Dá risada agora. E eu sempre falo assim, quem vai pagar seu creme depois, minha filha? O que é isso? Eu quero é rir. Eu quero rir. É isso aí. Vai pagar meu creme para resolver essa ruga. Escova o dente, vamos lá. Agora se tiver faltando dá risada também, daí. Pronto. É isso mesmo. Agora é o seguinte, muitas vezes, nessa relação profissional, a gente está falando hoje das babás, né? Não tem motivo para riso, né? Porque às vezes em algumas situações pode trazer um conflito que ninguém quer rir. E aí? Agora, a gente tem um especialista aqui para ver essa situação, né? Ainda bem. Porque acontece, é coisa horrível, você vai numa casa e está pisando em ovos também. Agora, quando a gente tem agora uma instrução de alguém que vive, né, sabe dessa relação, então a gente vai colocar algumas situações aqui, o pessoal de casa também, porque o pessoal de casa, nós temos algumas especialistas do dia a dia. Opa! A dona Juvina mesmo. É na prática, A dona Juvina né? vai estar opinando em casa agora, Carol. Com certeza, porque ela sabe do que ela está falando e ela vai falar agora. E você aí de casa pode falar também, viu? Continua mandando suas interações para a gente, daqui a pouquinho a gente vai ler. 0 Operadora 12 98315 0249. E agora esse é o momento tão esperado da dinâmica. Vamos ver aqui algumas situações de conflitos comuns entre mães e babás. O que você está achando? Joga na tela aí que nós vamos opinar aqui também. Vai ter a nossa primeira situação aqui ou não? Agora é o pitaco. Ah, tá. É o pitaco, hein? Vamos lá, pitacos. Sabe aquela situação assim de quando tá em casa, aí, não, eu acho que assim é melhor pro seu filho, viu? Não, mas eu queria que você desse esse tipo de fralda essa aí, mamadeira com 3 esse tipo de graus. fralda não vai ajudar. Eu sei que Isso. você comprou com toda a maior, mas eu acho que tem que ser a outra marca. Aquela marca lá, porque essa aqui não. Não dá. Funciona, pitacos? Pode acontecer ou não? Acontece muito, né? Mas esse é um dos comportamentos que a gente fala lá nesses treinamentos de babás que não deveria acontecer, né? Porque a mãe ela já sofre com os palpites de todos os lados, né? E quando vem de uma babá que está diariamente com a gente, o desconforto pode ser maior ainda, né? Então, o que eu diria é, babá, segura essa onda, porque a gente, às vezes, quer dar a nossa opinião, a gente teve experiência, ou a gente viu em outras casas, mas a mãe ela tem que ter essa oportunidade de encontrar as próprias respostas. E ela vai encontrar no fim, né? Mas vai ser de que forma, né? De uma forma mais tranquila ou lidando aí com os pitacos de todos os lados. Porque senão vira uma disputa, né? Quem cuida melhor dessa criança, a mãe ou a babá? Mas uma coisa, eu fico com medo. Imagina só, você se apegou à criança, né? Você está ali, imaginando que a pessoa
Amou a pequenininha ali. Aí você sabe que aquela marca de fralda, a gente não tem, olha, a gente não tem patrocínio nenhum, gente. Só está colocando uma situação hipotética, por favor. Por acaso. Mas o que acontece? Você está com dó, né? Você vê ali, gente, ela tá assadinha Vai e dar uma tal. alergia, vai Aí dar a uma mãe diz assim, não, tem que comprar mais pomada. Aí você sabe que o problema é a fralda. Camila, eu te larguei essa peteca na mão, essa batata quente. Porque eu acho que tem várias formas de dizer a mesma coisa, o Também, momento é um certo jeito, e tal. o momento. Tipo, construir uma linha, gente, a nossa fofinha, olha que coisa, que dó dela, né, mãe? Eu fico com dó. Eu não sei se é a mesma coisa, mas a minha filha, por exemplo, com a marca X, ela ficou assim. Não dá para ser assim ou não? Não, eu acho importante que a babá ela tem que trazer informação para a mãe. Né? Ela não tem que vir carregada da opinião. Então, vou trazer um exemplo aqui que aconteceu, inclusive, comigo. Minha filha sempre segue muito bem a rotina e, um determinado dia, ela estava um pouquinho mais irritada. A minha babá, obviamente, não opina em casa, né? Mas eu perguntei para ela, porque ela está no dia a dia ali. Então, ela pode ter uma percepção melhor que a minha de algumas coisas. Né? Então, eu perguntei para ela, o que você acha? Porque você acha que será é melhor colocá-la para dormir antes? E a minha babá, ela trouxe informação. Em vez dela falar assim, põe para dormir, né? Ela falou assim, Camila, ela acordou mais cedo hoje, ela brincou muito lá embaixo, então ela deve estar com o corpinho mais Fez cansado. lembrar, né, de algumas coisas. Então, ela me trouxe informação, ela não precisou da opinião dela. Então, isso é essencial, né, na profissão de babá. Então, tragam a informação e menos opinião. Porque a opinião, ela não necessariamente é uma resposta certa. Né? É a forma como ela está lidando, de acordo com a experiência que ela teve, com o conhecimento que ela teve. Então, no caso da fralda, ela fala, olha, eu notei que toda vez que a gente coloca essa fralda, parece que... É uma informação. É uma informação. Ela não está dizendo assim, não usa essa fralda. Eu acho que é o melhor, né? Ela não precisa nem citar fralda, ela pode dizer, olha, notei que ela tem ficado assada. Né? Da forma como a gente está usando. Exatamente. Aí vamos tentar identificar o que pode ser. Pode ser a fralda e pode não ser também, né? Sim. Aí é uma interpretação da babá. Será que não tem que levar para um especialista e tal? Eita, e agora nós estamos aqui dando pitacos até na própria história. E é isso mesmo, viu? Mas você está aprendendo aí um jeitinho, tem que ter jeitinho, gente. E não é só na relação mãe e babá não, viu? Isso aqui é pra vida, hein? Mais uma situação aí que pode trazer conflitos em casa. Repetição de orientações. Sabe quando você pede, faz uma orientação ou escreve num quadro, enfim, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Entra no ouvido e sai pelo outro. Fala, gente, eu já avisei que era essa blusa é na gaveta X, o outro, né, a comida é em tal horário, e a pessoa não consegue captar essa ideia. Isso é muito negativo, né, para as relações. Isso acontece muito e a minha pergunta, na verdade, eu respondo com uma pergunta. Como que está acontecendo essa comunicação? Né? Porque ela está muito relacionada com essas conversas difíceis que não acontecem dentro de casa. Né? Então, eu preciso dar uma orientação para a babá e é uma relação que ela tem que acontecer o tempo todo. Né? E aí, enquanto a babá está cuidando da criança, dando banho, eu falo... Ô, Maria, uma informação nova lá. A gente vai trocar a forma de dobrar as roupinhas da segunda gaveta lá, você troca tudo, tá? Como que foi essa informação? Né? Aí, na semana seguinte, ela vê que nada aconteceu, eu falo, ô, Maria, lembra que a gente falou lá da gaveta, enquanto a babá está brincando com a criança? Isso acontece muito, né? Porque as mães evitam aquela conversa olho no olho, né? Mas ela é difícil, mas ela precisa acontecer. Tem que ser claro, né? Então vamos trazer isso para um outro exemplo, né? Vamos chamar para uma conversa, olho no olho, sentar no momento que não estiver com a criança. Né? Olha, Maria, como que está, né? Os cuidados com a criança? Você está com alguma dificuldade? O que está acontecendo? Traz alguma situação legal do que aconteceu. Né? Porque babá dificilmente ouve feedbacks positivos, né? É sempre algo que precisa melhorar. Né? Nunca ela ouve alguma coisa legal que aconteceu. Então, o momento dessas conversas pode ser um momento também de trazer coisas bacanas. E aí falar, olha, quero fazer uma mudança na gaveta. Estou dando aquele mesmo exemplo da gaveta. Sim. Quero fazer uma mudança, então a gente vai fazer uma dobra diferente para aproveitar melhor o espaço. Vamos dobrar juntas para a gente ver como é que funciona? Então vamos lá, eu vou dobrar uma vez, dobrei, deixa eu dobrar de novo. Vamos fazer você agora também? O que você acha? Vai funcionar? Ela pode dar opinião, independente do que vai acontecer, é importante envolver ela nesse processo. Então então vamos fazer essa tentativa quando você acha que você consegue fazer isso, né? Porque você está com a criança, tal, você acha que amanhã você consegue encaixar o tempinho? Legal, então daqui 2 dias a gente dá uma olhada na gaveta e vê. Daqui 2 dias a gente volta a conversar sobre esse mesmo assunto. E aí, como que foi?
Você acha que vai dar certo essa dinâmica? Você conseguiu dobrar direitinho? Você está com alguma dificuldade? Né? Porque tem uma outra questão, assim, quando a gente dá uma ordem, a gente tem que lembrar que a babá não é um robô e ela vai simplesmente executar aquilo que eu falei. Ela também tem uma história, ela também tem as crenças, então pode ser que aquilo que eu estou pedindo para ela não vá de encontro àquilo que ela acredita. Então não é de uma hora para outra. A gente precisa fazer um acompanhamento desse processo. Até ela absorver a ideia, né? É bem pedagógico, com certeza. E se ela tem essa dificuldade, olha, a babá vai precisar falar, eu realmente não estou conseguindo fazer essa dobra, então vamos lá, vamos procurar um curso, né? O curso de Baby Organizer vai ajudar a gente lá a fazer todas as dobras, a gente aproveita e resolve todo esse processo aqui do armário. O que você acha? E tem gente, Camila, que acontece igual um trabalho. Tem gente que às vezes que não rola. Não rolou. Exato. Tem que chegar, às vezes a gente tenta, deu todas as oportunidades e até outra pessoa também vai se sentir melhor, né? Poxa, não rolou, e aí? É o jeito dela, não deu e pronto, né? E é simples. É simples. A gente complica, né? Deixa mais complexo quando a gente não consegue conversar. E é conversando que a gente se entende. Estou conversando aqui com você, viu? Conversa comigo através das interações aí no WhatsApp. Pode jogar aí mais uma situação aí que pode ter conflito, hein? Olha lá. Demonstrações de afeto. Demonstrações de afeto pode ter conflito no sentido, né? A produção até destacou aqui, por exemplo, eu beijo a criança, eu aperto essa criança, eu tiro uma foto, põe na minha rede social, né? Enfim, tudo isso pode ser invasivo para a mãe, né? Pode beijar a criança, porque tem mãe que é assim, não pode beijar, não pode chegar perto, ou algo parecido. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a importância desse afeto para o desenvolvimento, então ele precisa acontecer. Mas, no primeiro ano de vida da criança, e principalmente quando ela é recém-nascida, a gente não recomenda o beijo na criança. Por quê? Porque ela tem um processo imunológico ainda em desenvolvimento, e se ela contrai uma doença, é muito mais difícil ela combater, né? Então, a gente pede para, nesse primeiro ano, não beijar, mas isso não significa não transmitir afeto, e as pessoas confundem muito. Né? Eu sou muito atacada quando eu falo isso. Calma, gente, eu não estou falando para não oferecer afeto para a criança. Inclusive, ela precisa. Né? Mas existem várias formas de oferecer afeto. Né? Um olho no olho, por exemplo, essa conexão que a gente fala, né? Essa interação, um abraço, um toque, outras formas de ser afetivo e não necessariamente o beijo. Agora, se realmente essa criança está com 3, 4 anos e a mãe fala, não quero que beije, a gente tem que olhar e se fazer uma pergunta. Peraí. A gente conhece essa mãe profundamente, a gente sabe o que ela viveu, como foi a infância dela. Então, o fato dela não querer não é tão simples assim, né? Tem uma história por trás ali que a gente nunca vai saber. Então, o que eu posso fazer para ajudar? A pergunta sempre da babá tem que ser o que eu posso fazer para ajudar. Então, se a mãe tem um problema que eu beije a criança, o que eu posso fazer? Eu não vou beijar. Não é tão difícil quanto parece, né? E a questão assim, Camila, um exemplo. A questão do beijo ali não é uma questão só estrita a babá, né? É uma questão, todo mundo não pode, né, fazer isso, não é uma questão só da babá. Agora, e como explicar para a criança, num caso que realmente a mãe diz assim, eu não quero beijo, né? E a criança está formando o caráter dela, ela é pequenininha e tal, só que você está ali também, lembrando que você gosta da criança, mas tem a conexão, que é a conexão profissional, que você tem que respeitar o que a família está colocando, né? Porque a criança não entende, porque ela não sabe dessas... Tem que explicar, olha, precisamos manter essa distância, ou precisamos fazer assim, porque sua mãe pediu, né? Será que a mãe vai gostar dessa explicação? Como manejar essas questões dos contratos entre a família, a babá, e ao mesmo tempo aquela criança que está formando e não entende essa questão. Ela sabe que uma pessoa está cuidando dela e de repente ela gostou, quer abraçar. Como conduzir nesse momento? Então, uma coisa, esses alinhamentos todos têm que acontecer longe da criança, mas obviamente que ela vai perceber, né? Ela vai lá buscar um carinho. São momentos em que a gente precisa conversar com ela, com a criança, né? E aí a gente fala um pouco de disciplina positiva, como que a gente conversa com essa criança, né? A gente precisa ser firme em alguns momentos e gentil. Então, olha, mas eu acho que o beijo até, a gente consegue substituir ele por um outro afeto sem necessariamente ter que explicar para a criança que ela está evitando alguma coisa, né? Existem algumas situações que é mais fácil. O manejo é mais fácil dependendo da idade também, exatamente, né? Exatamente. Né? Lidar, a babá né? consegue evitar algumas coisas sem necessariamente aquela criança perceber que aquilo é algo que, né, é uma questão específica com a mãe. E vai driblando também, né? Porque isso também pode causar ali um ambiente mais pesado entre a mãe, né? Ó, o que você falou pro meu filho, etc. E aí, meu filho? Aí vai piorando a situação. Mas eu não quero piorar, não, porque tem mais uma situação aí, ó, que não é fácil, não, hein? Pode jogar na tela.
Sobrecarga nas atividades. Olha lá, muitas vezes, né? Acontece muito. Acontece E aí, muito, para né? um exemplo, no cenário que a gente tem agora de desemprego, a pessoa acaba fazendo algo que é aquela questão de desvio de função. que a gente Inicia fala. fazendo isso na casa e daqui a pouco você já está cuidando do cachorro e levando para Faz uma vez só e faz bem feito para mostrar. Aí, pronto. E aí não quer recorrer porque depende do trabalho. E aí, né? E agora? Porque agora é a babá que precisa ter a conversa com a mãe, né? E não o contrário. Bom, eu não vou entrar muito na questão da legislação, vou falar mais de vida real. Então, o que acontece? Primeira coisa, eu acho que o combinado não é caro. Né? Então, o que foi combinado lá atrás, então eu vou cuidar dessa criança. Quais serão as minhas atividades? O que necessariamente eu vou fazer? Só que os combinados, eles são recombinados periodicamente. Né? Então, se cabe dentro dessa história toda ela realizar uma outra atividade ali, ótimo. Agora, se não cabe, né? Se ela está ficando realmente sobrecarregada, ela está recebendo muita orientação, olha, preciso agora fazer isso e aquilo, não dá. Ela vai precisar ter aquela famosa conversa difícil com a mãe também, porque senão ela vai guardar isso, né, vai ficar acumulando aquele sentimento e ela vai parar, não vai comer direito, vai embora mais tarde, aquele peso vai ficando muito carregado para ela, né? Então, interfere, inclusive, na relação da babá com a criança. Exatamente, né? exatamente. Interfere totalmente. Então, ela vai precisar chamar essa mãe e falar, olha, eu estou com todas essas atividades aqui, eu não estou conseguindo administrar. Como você pode me ajudar? Né? Como a gente pode juntas descobrir aqui, né, distribuir melhor essas atividades para que eu atenda o que você está precisando e, ao mesmo tempo, eu não deixe de chegar na minha casa e poder estar com os meus filhos, para que eu consiga me alimentar direito, porque eu não estou tendo tempo nem para comer. Então, são conversas difíceis, mais uma vez, mas que elas precisam acontecer. A gente precisa superar essa barreira, né? Para isso que... Tem que ter olho no olho. Exatamente. A gente precisa desenvolver um pouquinho essas competências socioemocionais, né? Que é um pouquinho da empatia, do autocuidado, para a gente poder conseguir, de fato... Porque de um lado, né? Porque às vezes a mãe fica assim, né? Como reclamar, né? Tem gente que fala assim, ó, não reclame de restaurante babá, hein? Porque se você reclamar no restaurante, pode acontecer alguma coisa com a sua comida. Se falar mal com a babá, seu filho... Calma, não é assim, né, gente? Vamos conversar para chegar num denominador comum. Joga na tela aí mais uma situação aí que dá pano para manga, viu, Cris? Ih, Cris. Ciúmes. Olha, aí uma questão até de uma maturidade, né? A gente não sabe também do tratamento psicológico da mãe, colocou a questão do histórico familiar, qual é a ligação que ela teve, né? Se babá é uma novidade, tem vários fatores, Camila, nesse quesito, porque a gente fala aqui de uma forma muito superficial e abrangente, Sim. né? Cada caso é específico. Mas existe uma linha para tratar dessa forma, que o ciúme que é uma coisa recorrente, às vezes, né? É natural, né? A mãe pode... A gente tem 1000 tipos de mãe, né? Então, a gente pode ter a mãe lá que tem os ciúmes. E isso pode influenciar no trabalho da babá, né? Então, a gente precisa avaliar se esse ciúmes, ele é um ciúmes realmente que dificulta esse trabalho da babá, ou um ciúmes que está ali no dia a dia, mas que a gente aprende a conviver com ele, né? Porque a babá, muitas vezes é um ciúmes que, você, né? Te chama de mãe, né? A mãe brinca chega com no você, dia, brinca com você, é que não esse aí é forte. né? Esse é forte, chamar de mãe Mas vocês acham? É porque a mãe, ela precisa entender esse eu- processo, né? Enfim. Eu seria um pai Eu vou contar ciumento. uma experiência que você Eu seria... seria um pai ciumento. Seria? Eu tenho uma filha de 5 anos e ela teve a babá, que é a Carol, que eu falei aqui, que é minha amiga, foi meu braço direito, uma parceria incrível. E a Carol, a Esther, em um período, ela chamava a Carol de mãe também. Às vezes queria dormir com a Carol. Ah, mãe, você não brinca igual a Carol. Você não faz... Sabe aquele joguinho que a criança faz também com o pai, né? Ah, por que você não brinca de cavalinho? Porque o papai é assim, com a mamãe é assim. Então, quando a mãe ela senta com a criança e vai conversando com ela para que a criança compreenda as relações, porque a criança ela quer que aquele momento de felicidade ele aconteça com todos os membros da família, até quem veio de fora. Não, com o papai a brincadeira é assim, que legal. Comigo é assim, com a babá é assim. Então, acho que quando tem essa conversa com a criança, a mãe tem que ter maturidade. Gente, o que é isso? Por favor, você não precisa fazer pedagogia para conversar com seu filho. Conversa com seu filho, tenha maturidade. Que ciúme que nada. Eu acho que tem que ter maturidade. Eu falei assim, filho, se tu falar de novo pai para outra pessoa, você não vai dormir aqui dentro. Sou maduro o suficiente para chegar nessa situação. Não, né? É o vínculo, né? E eu queria muito que ela tivesse esse vínculo importante. Eu me sentia segura de trabalhar, sabendo que a minha filha considerava aquela mulher uma mãe para ela. Eu saía tranquila, não, ok.
as coisas estão funcionando em casa, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Tem uma questão que, assim, as mães, elas não aceitam, é difícil a mãe aceitar que ela precisa de ajuda, né? E aí, se ela não aceita, ela passa até dentro de casa uma babá, mas ela vira aquela louca da babá eletrônica, que fica conferindo tudo que a babá faz, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, ela precisa entender que, se não tem opção, ela precisa aceitar. Eu preciso de ajuda. E se ela aceita, aquela outra pessoa nunca vai fazer as coisas exatamente como ela faria. Não é uma rival, ela está aqui para te ajudar. E é isso que nós estamos também fazendo aqui, viu? Estamos aqui para te ajudar nessas relações com dicas importantes, com informação, com presentes. O Entre Família tá demais, hein? Continue aí com a gente, tá? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. De volta aqui com Entre Família, e olha, hoje nós estamos falando sobre a profissão babá, né? E você está imaginando, olha, quem dera se eu pudesse ter uma babá na minha casa para me ajudar com essa loucura, gente. Esses 5, 6 meninos correndo aqui pela sala, eles comem na sala, deitam em cima da mesa de jantar, é uma loucura essa casa. Só que o que me falta, né? Se eu tivesse um dinheirinho, se eu conseguisse guardar um dinheirinho, eu conseguia pagar essa profissional, Se eu tivesse mais viu? dinheiro, eu teria uns 6 filhos, para começar. É mesmo? Podia ter só uma babá só. Uma... A especialista agora. A babá que se vire, né? O importante é a filharada, né? Eu teria os meus 10 filhos, uma babá para cada um, né? A gente fala assim. Mas aí você já pensa logo, né? O meu problema aqui não é questão da babá, não. É uma questão financeira. Eu não vou dar presente agora, então, produção? Vai ser redes sociais? Como é que nós vamos fazer aqui? Ok, que eu tô com presente aqui depois, tá? Que eu já ia aqui começar falando aqui no presente pra você. Mas você tá interagindo, é prioridade na nossa vida. Joga aí na tela a nossa primeira interação da tarde. Olha lá, Otávio Pereira falando aqui. É muito difícil no início confiar na babá e deixar ela ficar sozinha com o nosso filho. Como construir essa confiança na babá? É confiável contratar uma babá desconhecida, sem referências? E aí eu acho que você já pode responder o Otávio e responder a pergunta do Cris, que falava assim, é melhor colocar uma babá ou na creche, enfim. Então, respondendo a pergunta ali, confiança é algo que você constrói com o tempo, né? Então, se você já tem alguém que você tem muita confiança, por exemplo, alguém que trabalha na sua casa, né? Que você já trabalha com ela há anos, e de repente você vai virar mãe e você pode dar essa oportunidade para ela de virar babá, trazer informação para ela, oferecer cursos. Confiança, eu acho que é o principal ponto aí na hora dessa contratação, né? Porque por onde a gente busca a informação para uma agência, a gente não tem, de fato, certeza disso. Então, eu acho que as indicações são os melhores caminhos para contratar babá, né? Pessoas que já conheceram, que já lidaram com essa pessoa, que sabem que ela é de confiança. E aí, quando a gente fala em escola em babá, não existe uma resposta exata, né? Porque existem perfis de famílias, né? Existe a necessidade específica de cada família. Então, vou trazer alguns fatores que podem influenciar essa tomada de decisão. Um deles é o desenvolvimento infantil, como a gente já falou aqui. Então, a gente já falou que a criança nos primeiros anos precisa de conexão, né? E conexão é 1 para 1. É o tempo todo respondendo aquela interação. Quando a criança dá aquela risadinha, a gente responde para ela, a gente interage com ela. Numa escola, será que isso é possível? Talvez, né? Mas se uma cuidadora tem lá 5, 6 crianças para cuidar, esse tempo com certeza é reduzido, né? Diferente de uma babá dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter uma babá que não entende a importância disso, que não conhece essa importância e troca a fralda, faz as coisas sem a menor interação com a criança. Mecanicamente. Mecanicamente. Então, esse é um fator que precisa ser analisado na hora dessa decisão, dessa escolha. Um outro fator é o horário, o local onde você precisa que o seu filho seja cuidado, né? Então, se eu preciso só meio período, próximo ao meu trabalho, talvez uma escola atenda, né? Agora, se eu preciso aos finais de semana, à noite, a escola não vai atender a sua necessidade, né? Então, esse é um outro fator que precisa ter um peso específico dentro dessa escolha. Um terceiro fator é a relação que ela tem com o grupo de apoio. Então, imagina uma pessoa que vem lá de outro estado, morar em São Paulo, não tem família próxima, não tem amigas, não tem ninguém, né? E ela contrata uma babá. Se acontece alguma coisa com essa babá, e acontece, ela pode ficar doente, ela pode ter um problema no transporte público, como isso vai ser resolvido se ela não tem rede de apoio aqui, né? Então, uma escola, se uma pessoa falta,
rapidamente ela é substituída. Então, esse pode ser um fator decisivo na hora de escolher se você não tem rede de apoio. Depende do seu objetivo, daquilo que você quer, né? Exatamente. E agora o nosso objetivo é te ouvir, viu, Cris? E tem gente falando, hein? Com certeza, você de casa participou e a sua participação na tela. Vamos ver de onde está chegando, qual é a participação e qual é a dúvida. A Maria Cleusa. E aí, Maria? Qual é a média de salário e horário de trabalho das babás? Gostei da pergunta. E aí, Camila, depende de estado para estado? Como é que funciona? Depende muito, né? Porque depende de que tipo de informação essa babá tem, de que tipo de formação ela tem, né? Se ela já tem alguma formação ou não, se ela tem experiência. Os estados mudam muito, então eu nem vou falar aqui de valores, porque isso oscila muito mesmo, né? Tem gente até me perguntar, entre escola e babá, qual que é mais vantajoso financeiramente? Também depende muito. Existe um sindicato para ter informação? Não, é o da doméstica, né? É o mesmo. Isso, o da babá é o mesmo da doméstica, mas não existe, a gente segue, né, do salário mínimo, obviamente, mas não existe um valor uma porcentagem fixado estabelecida, um Exatamente. valor fixado. Mesmo porque muitas pessoas elas aceitam iniciar esse processo, né? Eu era doméstica e daqui a pouco eu vou virar babá, então eu aceito iniciar com um valor inferior para até eu ganhar experiência e tudo mais. É isso aí. A dica, então, é você buscar informações, viu? Indicação aí. Olha, quem que trabalha de babá aqui perto aqui? Quanto você ganha? E o outro, e o outro. Aí você já tem uma média do que está rolando aí nesse mercado. Mais uma interação na tela. Pode falar. A Salete falando ali, ó. Beijo na boca de criança. Mesmo pai e mãe. Pode? E aí, quando tem esse hábito familiar, né? É isso mesmo? É isso, né? A babá, eu li correto? não. Nem pai e mãe deveria beijar, né? Porque quando a gente fala aí de sexualidade infantil, tem uma série de questões aí. Então, a boca é uma questão íntima, né? A gente tem que ensinar isso para a criança. Então, nem pai e mãe deveria fazer isso. Confunde, né? A babá, muito menos, né? Sem a menor sombra de dúvida. Eu vou dar uma dica, Camila. Tem um programa nosso aqui no NT Play que a gente falou sobre isso. Sexualidade infantil. Sexualidade infantil. ntplay.com/, lá, ó. Não precisa ser barra, não. Procura lá, vai lá no entretenimento, vai ter Entre Família, certo? E lá vai ter sexualidade infantil. É um programa legal para você ver final de semana, com a família e tal. E lá tem uma pergunta como essa, específica, que você vai ver. Mas a Camila já falou para você praticamente essa questão. Exatamente. Tem dicas importantes aqui para você no Entre Família. Eu acho que a ideia é você realmente estabelecer para a criança, inclusive para ensinar ela a se prevenir de situações, né, como abusos, enfim, né, para que ela tenha essas áreas o que minhas filhas chamam de áreas sagradas, né? Não, isso aqui é sagrado, isso aqui não pode mexer, né? Eu acho que é importante que os filhos tenham esse limite. Camila, se a gente quiser ter mais conversas com você, tirar as dúvidas e tal, a gente consegue as informações em quais canais? Fala aí pra gente. Tem o Instagram da babá, né? Onde eu posto muitas informações sobre essas relações todas e sobre a questão do desenvolvimento infantil. E eu acho que lá a gente consegue interagir também. O domínio é ababá. Ababá_treinamento. Excelente. Então, as pessoas podem mandar suas perguntas lá, né? Pode, Vai lá no pode. mensagem, ó, mande-lhe pergunta. Fala, eu mandei pergunta para Entre Família, não deu tempo de entrar, agora estou aqui. Isso mesmo. Inclusive, eu tenho uma campanha que é a Babá Responde. Então, eu recebo essas perguntas e depois eu posto elas e respondendo aí, esclarecendo as dúvidas. Eu vou dizer que funciona tanto que foi através desse Instagram que a nossa produção achou você. E ela realmente respondeu, está aqui hoje respondendo. Então, a babá responde mesmo, não é propaganda enganosa. E esse processo de qualificação é muito importante. Ele acontece em todo o Brasil de maneira remota ou não? Não, os treinamentos hoje eles são presenciais, então né? Eles estão, né, parados nesse momento, mas a gente já está... precisa, né, correr contra o tempo, né? Então, tem muita gente procurando, então a gente já está criando uma versão online para atender aí a nível Brasil. Eu já viajei muito fora de São Paulo para poder atender esses grupos, mas hoje acho que para conseguir atender mais pessoas, esse online vai atender bem. E agora, Camila, você que está na área sabendo assim, como é que está a situação, né? Porque as mamães agora foram para casa, pessoal, como é que ficou a situação das babás no Brasil? Você está conversando com o povo online, como é que está? Olha, eu acho que até é legal você ter falado, nesse momento do Covid, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande em como essas relações estão acontecendo, né? Porque de uma hora para outra, sem aviso prévio, a gente avisa para a babá que ela tem que ir para casa, né? E essa criança, a gente avisa para ela que ela não vai mais ver a babá,
E esse vínculo que existe e que é extremamente importante, como que a gente cuida disso? Né? Então, a gente vê uma criança mais irritada, obviamente, sentindo a falta. A gente vê a babá que também sente, né? Com 20 dias afastada, minha babá mandou uma mensagem: Camila, pelo amor de Deus, eu preciso voltar, eu estou com saudade das crianças. Sim. Né? Então, o que isso nos diz? Né? Como essas relações são importantes? A gente precisa cuidar disso. Né? Então, a gente está se conectando com os nossos familiares, né? Com os avós, tal, e muitas vezes a gente esquece desse cuidado com a babá, que tem um vínculo extremamente importante. Então, a gente precisa cuidar disso. Camila, espetacular o programa, muito obrigado. Leve o nosso abraço e volte mais vezes. A gente fica muito agradecido pela sua participação. Obrigada a vocês pela oportunidade. É muito bom poder estar aqui falando um pouquinho desse assunto. Excelente. Olha só, o nosso final de semana está chegando aí, né? O programa acabando também com ele a semana, mas segunda-feira tem Entre Família, viu? Você não vai arrumar outro compromisso, não. E vamos falar de um tema, hein, Cris? Transtorno da bipolaridade. E você sabe que quando a gente fala de transtornos mentais, sempre vira ali, cai na brincadeira, né? Essa pessoa aqui é bipolar, essa pessoa é assim, assado. Mas na segunda-feira você vai tirar aí todos os seus preconceitos em relação ao tema, porque as dúvidas vão ser tiradas aqui. Com certeza. E não é para depois sair, depois de ver o programa, assim, não, eu sei que fulano é bipolar. Não é para sair com um diagnóstico, você sai logo ao médico. Tal. Não. A ideia é ajudar. A gente traz também uma informação e traz ajuda. Então é para clarear, para você ter uma linha profissional, para entender um pouquinho e justamente quebrar o preconceito, Carol. Com certeza, um especialista aqui com a gente e vai falar assim de diferenças bem específicas com outros transtornos, viu? Você não pode perder. Continua aqui na TV Novo Tempo, tem mais informações para você. Já um feliz sábado bom final pra de semana. Tchau.